Pastor Antônio Lisboa dos Santos. Uma vida, um testemunho, uma linda história. O pastor Antônio Lisboa dos Santos é natural da cidade de Valença, Bahia, de onde veio sua conversão ao Evangelho, seu casamento e chamada para o santo ministério. Nascido em 13 de junho de 1933, que seria hoje 82 anos e 11 meses de idade, mas que na verdade são 84 anos extra documentos. Perguntei-lhe: como o senhor está? Ele me respondeu: bem, por enquanto. A minha saúde física não está boa, mas com Cristo estou muito bem. Filho de Vitório José dos Santos e Alexandrina Maria de Jesus, tendo seus irmãos Dionísio Lisboa dos Santos, Sabino Lisboa dos Santos e Reginaldo Lisboa dos Santos. O seu casamento aconteceu aos 19 anos de idade. Todo o tempo entre namoro e noivado aconteceu no período de 1 ano. Sua dedicada noiva, Eufrosina Ramos dos Santos, quando se conheceram no coral da igreja, ele cantava tenor e ela soprano. Antônio Lisboa dos Santos não teve filhos biológicos. Sua conversão ao Evangelho veio quando ele tinha 13 anos de idade. Foi convidado por uma senhora por nome de Antônia Souza para a primeira igreja batista de Valença, onde entregou-se a Cristo naquela noite. O pregador foi o pastor Samuel Santos, da primeira igreja batista de Tapetinga. Entregando-se ao Evangelho incondicionalmente, queria que todos fossem crentes. Por isso, dedicou sua vida sem reserva ao evangelismo pessoal, que foi alvo de profunda admiração para toda a sua igreja e cidade. Sendo criado sob a doutrina do catolicismo, herdou de seus pais o nome de Antônio por ter nascido no dia 13 de junho. Excluiu da sua vida toda espécie de idolatria e no futuro tornou-se o pastor Antônio Casamenteiro e casou realmente muita gente. Ao chegar em casa, cantando os hinos: ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Sua mãe não entendeu e lhe perguntou: o que é isto? E ele respondeu: agora sou crente. E ela falou: a porta da rua é esta. E o colocou para fora de casa. E ele imediatamente disse: vou mesmo. E se foi. Só pegou uma coberta e uma toalha. Ao passar em frente à casa da dona Antoninha, pessoa que ele convidou para a igreja, ela disse-lhe: a porta da minha casa tem entrada para você. E lhe deu um quarto. E lá ficou por um período de 8 meses. Trabalhava, fazia feira e dividia com a irmã Antônia. Sua mãe passou a observar, o procurou e exclamou: está certo? Volte para casa. Ele retrucou: e aí já tem lugar para crente? Ao compartilhar com a irmã Antônia, ela disse: vá, para provar que somos diferentes. E ele retornou e ficou até o seu casamento. Sua chamada para o seminário. Hoje forte, contundente a guerra do pecado. Quanto ao ministério e sua chamada, vieram quando tinha 21 anos de idade e aconteceu na primeira igreja batista de Valença, logo depois do seu envolvimento em muitas áreas eclesiásticas, incluindo o evangelismo. A igreja o observava quando trabalhava na CVI, Companhia Valença Industrial. Foi posto para fora da empresa e ele ia para São Paulo, quando 2 pastores de Jaguaquara foram lhe procurar. Quando estava hospedado em uma pensão para partir, foi aconselhado por eles, considerando que a igreja estava sem pastor, que precisava de sua ajuda e que ele deveria ir estudar teologia. Conversaram e oraram muito. Quando à meia-noite, ajoelharam-se, pediram a Deus a orientação. Ele foi convencido pelo Espírito Santo que deveria não viajar, e sim estudar. Antônio Lisboa dos Santos era vice-moderador da igreja. E no dia seguinte, houve uma assembleia administrativa.
Ao encerrar a reunião, alguém disse: ainda tem um assunto para ser tratado, e propôs que fosse estudar teologia no Seminário Batista do Nordeste, em Feira de Santana. Em seguida, ele saiu do plenário, e em segundos, um adolescente foi chamá-lo dizendo: toda a igreja votou de pé e por unanimidade favoravelmente a sua ida para o seminário. Os irmãos foram e pegaram a sua mala, que estava pronta para ir para São Paulo trabalhar com tecelagem, que era a sua profissão, e disseram-lhe: vamos viajar amanhã, mas é para o seminário. E assim aconteceu. Ao chegar ao seminário, havia um teste inicial, que deveria ser nota 7. Ele fez desconfiado que não iria passar. Para sua surpresa, tirou nota 8,8. Ele afirmou: quando Deus quer, não tem jeito. Passou dificuldades. Reservava 40 cruzeiros que a igreja lhe ofertou para ir a São Paulo. Meio desconfiado, dizia: se não der certo aqui, vou para São Paulo. Então Antônio Lisboa dos Santos concluiu seu curso e ele disse outra vez: Deus o abençoou em tudo. Diz ele: ordenação e a primeira igreja que pastoreou. Olhando para Cristo, grande Ao concluir o curso, retornou à sua igreja no intuito de ser evangelista, mas a igreja-mãe já estava com pastor e demonstrou resistência quanto ao seu desejo. Um pastor batista de Feira de Santana o trouxe para Itabuna e o recomendou ao missionário Eugênio Trupe, que o indicou para a Igreja Batista Memorial de Ilhéus. Pregou, mas os irmãos não tiveram interesse. Em seguida, foi à Igreja Batista de Itapé e depois das conferências com visão ao ministério pastoral, levantou-se um diácono chamado João Machado e lhe disse que a igreja tinha profundo interesse na sua pessoa. Porém, ele disse que não respondia logo porque tinha outro convite e queria ir mesmo. Era para a cidade de Aurelino Leal. O diácono chorou copiosamente dizendo que tinha 100% de certeza que a igreja queria era ele mesmo. Pediu mais 8 dias para a resposta e voltou a pregar e solicitou a Deus que lhe confirmasse com decisões de vidas, e o Senhor permitiu a conversão de 8 pessoas aos pés de Cristo. Aí então respondeu que iria ficar. Com a sua ordenação e posse naquela igreja, em 10 de abril de 1969, hoje, com 47 anos de vida pastoral, exerceu seu pastorado por um período de 8 anos. Na referida igreja, aproximou-se dele uma mulher por nome de Edith Machado e informou que existia um grupo de irmãos em Itabuna que precisava de seu apoio, e quem estava à frente era o pastor Eduardo Vieira Lima, que dava assistência e que não tinha muita aproximação do grupo. Mas os irmãos tinham apoio do pastor Antônio Deraldo da primeira Igreja Batista de Itabuna. Ele veio e os irmãos demonstraram interesse e ele ficou. Em seguida, alugaram uma casa e organizaram a congregação na Travessa São Paulo, bairro São Caetano. Sendo filha da primeira Igreja Batista de Itabuna, mudaram-se para a Rua São Paulo. Depois do pastor Antônio Lisboa dos Santos tomar um empréstimo à Predial Batista do Norte e comprou um terreno, construiu um salão muito simplório que os bancos enterravam seus pés na lama. Em 15 de junho de 1969, sob a direção da primeira Igreja Batista de Itabuna, fundaram a Igreja Batista da Esperança. Com o passar dos tempos, por volta do ano de 1982, o pastor Antônio Lisboa dos Santos, juntamente com um grupo de irmãos corajosos, deram início à grande obra de construção do novo templo com capacidade para 430 pessoas. Em 26 de outubro de 1983, foi inaugurado o templo da Igreja Batista da Esperança, com muitas pessoas presentes, incluindo os pastores. Da esquerda para a direita, Eugênio Trupe, Reginaldo Assis Leal, Fernando Albernaz, que foi o orador, Salvador Aguiar, Isaías Lins, Samuel Barreto, Gideon. Atrás, irmão Valdemar Rosário. No centro, o pastor Antônio Lisboa dos Santos. Mas, com as nuvens escuras que o ministério pastoral oferece, não ficou satisfeito com um pequeno grupo de pessoas que se levantou contra ele.
Realizou uma assembleia extraordinária e pediu a cessação das suas funções eclesiásticas naquela igreja. E no mesmo ano de inauguração do templo, em 31 de dezembro de 1983, portanto, celebrou a sua saída daquele ministério com profunda galhardia e certeza do dever cumprido, entendimento de ser a vontade de Deus na sua vida. Em seguida, em 1984, a Associação Batista Grapionense, observando que existiam em seu campo muitas igrejas sem pastor, o convidou para ser missionário, e assim o fez por um período de 5 anos. Ele diz que sua experiência no campo missionário da associação foi muito boa, mas não estava satisfeito, porque queria exercer suas atividades em um ministério local, ou seja, em uma igreja. Neste ínterim, sabia que existia um irmão com o nome de Valdemar Cerqueira, que tinha uma propriedade numa região chamada Javi, nos municípios vizinhos, Una e Arataca. Pensaram em fundar uma congregação, sendo filha da Igreja Batista da Esperança, e assim o fizeram. Ele passou a dar assistência ao novo trabalho que posteriormente foi organizada a igreja, com o nome Igreja Batista Monte Ararat, fazendo jus ao título da fazenda que anteriormente, em concordância com a família Cerqueira, colocara o nome Monte Ararat, por ser um lugar muito alto, biblicamente falando, onde ficou a Arca de Noé. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Para chegar a esse local, o pastor Antônio Lisboa dos Santos não via dificuldades. Do ramal, estrada de chão, era a cerca de 5 quilômetros do ponto até a fazenda, e ia a pé com seu rádio e montado, que chovia ou fizesse sol. Ele estava sempre presente nos cultos da fazenda. Com o passar dos tempos, devido ao grande êxodo de pessoas para outros lugares, a igreja não funcionou. O pastor Antônio Lisboa dos Santos, juntamente com alguns irmãos da Igreja Batista Monte Ararat da região do Javi, resolveram fundar uma congregação na Rua do Pati, bairro São Caetano, em Itabuna, que depois saíram para o bairro Vila Anália, anexo ao Jardim Primavera. Com muito sacrifício, tomou empréstimos à Predial Batista para a compra do terreno, construiu e fez a transferência da igreja organizada da região rural para este local que funciona atualmente. Hoje, o pastor Antônio Lisboa dos Santos é pastor jubilado da Igreja Batista Monte Ararat. Embora debilitado fisicamente, participa do grupo de oração dos pastores da Associação Batista Grapionense. Conta suas experiências que enriquecem nossas vidas e ministério. Ele sonha ver sua família inteira convertida ao Evangelho, concluir mais um novo templo da Igreja Batista Monte Ararat. E diz: por favor, quando acontecer o meu falecimento, me levem para a primeira Igreja Batista de Valença, onde teve origem toda a minha caminhada cristã. Parabéns, pastor! Até aqui o Senhor o ajudou e o ajudará sempre. O encontro com Deus de Abraão, vencer o orgulho, limpar todo o mal, somente nele há poder sem igual. Esse é o tempo de se humilhar e ao Pai bondoso clamar. Misericórdia, perdão haverá pra quem em Deus confia. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor.